Mas essa história aí que esse Caetano aí, que esse moço, ela acaba em Jesus, né? Como é que começou esse trem aí? É verdade, né? Vou contar a história. Bom, Senta que lá quando eu vem a história. conheci o Caetano, a gente ainda era botequeiro, né? Bebia mais que... Eu conheci ele no boteco, né? Ia mais que maréia, velho. Daí começamos a namorar. Daí namoramos 2 anos. Casamos, quer dizer, namoramos 1 ano e pouquinho. Com 2 anos e meio a gente estava casado já. Aí nos casamos e depois passamos mais 4 anos tomando umas e outras. E quando eu engravidei da Alessandra, ele começou a trabalhar, ele viajava bastante, ele trabalhava na Fast Frio e ele viajava muito eles atendiam supermercado, então ele estava sempre viajando. E quando ele viajava, eu posava na casa da minha irmã Salete. Tia Salete, Tia Salete. Conhece. Aí eu sempre tive muita curiosidade. Antes da parte que você bebia, fala quantas garrafas você bebeu, você e a tia Cristina. Pode abrir o confessionário. Não, gente, eu bebia muito. Mas quantos que era? Eu bebi 26 garrafas daquelas de 600. 600. Não, que naquele tempo não tinha isso. Não tinha long neck, era aquele litrão mesmo. Era 26? 26 Meu garrafas. amigo, é cerveja. A gente bebia muito. E eu e o Caetano, a gente bebia muito. Só que assim, a gente sempre se deu muito bem. Bebia, ficava os dois, caía junto. Nós brigamos uma vez, bêbado só, que nós ficamos muito bêbados. A gente foi pra 1º de maio. Fomos pra 1º de maio, daí a gente foi acampar lá. A gente já tava casadinho de novo. E aí a gente foi acampar lá com um monte de gente. E aí nós bebemos demais. E depois a única coisa que a gente se lembra que a gente ficou igual nós estamos aqui hoje. E aí parece que a gente brigou, mas a gente não lembrava. Não lembra. Aí e a gente sempre e a gente sempre brincava demais. A gente era muito brincalhão. Nós dois parecia 2 moleques. Nem parecia que era um homem ou mulher, parecia 2 meninos brincando. Aí no outro dia acordamos na barraca e eu fui conversar com ele e falou assim, ele me chamava de Mel do céu. Eu não sei se eu posso falar com você. E se nós estamos de mal? Parece que nós brigamos ontem. Bom que não lembrava, né? Aí ficou o dia inteiro dando risada. Que um ia falar uma coisa com o outro. Falei, nossa, eu não posso falar com você. Acho que nós estamos de mal. E até sei que ele morreu. A gente não conseguiu lembrar nunca por que nós brigamos. A gente só lembra de relance, porque a gente estava muito bêbado, né? Que a gente tinha brigado, mas não lembrava por quê. E aí não sabia se a gente tinha feito as pazes antes de dormir. Então ficou naquela, né? Ficou assim uma coisa, uma incógnita. Ninguém sabe, um mistério. Acabou não revelando o mistério. Mas daí entrou a tia Salete na história. Daí assim, o Caetano começou a viajar bastante pelo trabalho. E aí eu sempre tive muita sede de Deus, desde criança. Mas sabia que era de Deus ou não? Tipo, era algo vazio, por exemplo? Não, eu era... Assim, ela conversava com Deus, né? Eu sempre conversava muito com Deus, mas eu não tinha, assim, conhecimento, que a gente ia na igreja católica, até fiz vários cursos na igreja, participei de vários movimentos para tentar aprender alguma coisa, mas eu nunca conseguia entender. A gente ia lá, lia a Bíblia junto, aí falava, o que você entendeu? O que você entendeu? Ninguém entendia nada e ficava por isso mesmo. Então, ninguém entendia nada. Só que eu ia todo domingo, a gente estava na missa, saía da missa, boteco. Mas no outro domingo estava na missa de novo, né? Então, era assim. E aí, o Caetano começou a viajar e eu comecei a posar na casa da minha irmã. Porque daí eu ficava sozinha, não tinha filho. E aí, eu pegava, o meu cunhado trabalhava à noite no hospital e a minha irmã ficava sozinha também. Aí ficava as 2 irmãs. Daí eu ia lá e a gente ficava horas conversando e ela ficava me ensinando. E ela já era crente? Ela já era crente. E ela ficava me ensinando a Bíblia. Aí o Caetano chegava de viagem, eu chegava em casa e eu contava pra ele o que eu tinha aprendido. E fui assim. Evangelizando sem saber, meio que sem saber. Meio assim, né? Dando uma de miguezinha, mas eu tava querendo ensinar ele. Daí comecei a ir pras escolas dominical. Eu sempre gostei muito de estudo. Aí a gente ia na presbiteriana, lá do 5 Conjunto. E aí comecei a ir na escola dominical nos domingos. Só que como a gente ia todo domingo na missa, ficou aquela guerra, né? Ele falava, mas Mara, a gente vai ter que ir na missa. E você... Não, na missa eu não vou na escola dominical. Aí ele me levava até a frente da igreja, chega lá, ele ficava andando pra lá e pra cá, porque ele não sabia ir pra lado nenhum sem eu. Perdido. Ele não andava sem eu, também não andava sem ele. Só pra trabalhar mesmo. O único lugar era a igreja que vocês iam. Não, só pra trabalhar que não ia. Na igreja a gente só ia junto também. Quando era na missa. Não, mas na missa. Na missa, né? Só que daí, quando não era na missa, ele não conseguia ir na missa sem eu. Aí ele ficava na frente da igreja, andando pra lá e pra cá. Aí eu ficava. E ele não ficou bravo, nenhum momento. Ele ficou bravo porque ele falava, mas você vai dividir a família, nós dois sempre fomos juntos pra todo lado, agora você vai pra um lado e vou pro outro. Então entra comigo aqui, Caetano. Aí eu não vou entrar.
Aí ele ficava, só que ele não conseguia ir sozinho, até que chegava na hora de começar a escola dominical, ele falava assim, então vou entrar, mas vou entrar só hoje. Domingo que vem você vai comigo na missa. Eu falei, não, domingo que vem eu não vou com você na missa. Se você quiser ficar aqui, você fica. Eu vou ficar só hoje. Aí ele chegava, ele entrava, daí Deus falava muito com ele, tudo parecia que era pra nós dois, né? Entendi. E aí, foi indo. E aí, um dia, nós combinamos, porque daí ele quis sair na hora da escola dominical, ele falou pra mim, mas se você, porque eu nunca tinha ido num culto, ele falou assim pra mim, mas se você for comigo lá, eu vou, então, à noite no culto com você. Você nunca tinha ido? Eu nunca tinha ido. Falei, então tá bom, então nós vamos no culto. Só que daí, ele foi pra casa da minha sogra, teve churrasco, ele bebeu muito. Pra variar, né? Só que daí eu já não bebia mais, porque eu tava grávida, né? Ah, entendi. Aí quando nós saímos... da Alessandra. Aí quando nós saímos... Aí quando eu cheguei em casa, eu tinha combinado com a minha irmã que eu ia pro culto, eu peguei e fui. E a gente tava reformando nossa casa no fundo, da frente, tava morando num quartinho no fundo. E aí eu peguei e fui pro culto e ele ficou dormindo. Ele não foi? Não foi. Aí eu peguei e fui pro culto, e a minha irmã perguntou, e aí, Mara, você já comeu? Já tem janta na tua casa? Eu falei, não, eu almocei na casa da minha sogra, não tem. Aí, então vamos lá em casa dar comida pra Alessandra, que eu tava grávida, né? Eu falei, então vamos. Aí fui lá, jantei e fiz uma marmitona pra ele, né? Ela tinha feito um monte de comida gostosa, leva pro Caetano. Eu peguei e fiz. Cheguei em casa, ele tava apavorado. Ele acordou da birita e tava apavorado, achando que eu fosse chegar em casa e ficar bravo com ele, né? Entendi. Porque ele não foi no culto. Porque ele não foi no... Porque eu fiz o que ele... aí ele tava achando que eu fosse ficar bravo. Aí eu cheguei em casa, aí eu levei a comida pra ele. Daí ele falou assim, você não tá bravo comigo? Eu falei, não. Ué, não foi dessa vez, outro dia você vai. Aí ele pegou... Mas você trouxe comida pra mim? Eu falei, trouxe. Daí ele pegou e comeu aquela comida. Ó, que mulher, hein? Mulher sabe de ficar. Aí ficamos conversando e tal. Ele perguntou se eu tinha gostado do culto. Eu falei, gostei. Falei, não, carinho tinha dado na minha cara, então, né? Da próxima... Dormindo, ela chega na boca. Só... Então, da próxima vez, eu vou com você. E aí, ele foi. Aí ele começou a ir no culto, só que daí, aí começou, porque a gente sempre foi muito ligado. Eu, o Paulo, meu irmão, e o Flávio, meu irmão. Entendi. Com a namorada deles. O Paulo conhece, o Flávio, acho que eu não conheço. O Flávio, ele congrega Maria Cecília. Ah, mas ele nunca viu, eu acho, né? Flávio. Acho que o tio Flávio, não. Paulo, sei lá, quem já foi em churrasco, acho que você já deve ter visto. É que eles são tudo igual, como é que você vai saber quem que é quem? O Flávio, ele é o que sabe, menos tem parece. 4 de cabelo e 4 sem cabelo. Eu conheço o Laércio, o Paulo... O Laércio e o Paulo parece mais. O Flávio parece menos com o Laércio. Tem o tio Ida, que eu mandei aquele dia a foto dele dormindo. Esse também eu conheço. Daí foi. Aí eles começaram a ir todo mundo. Começou a ir pro culto, daí a gente fazia as coisas lá em casa. Aí eles tomavam todas, chegavam na hora de ir pro culto, ia todo mundo, né? Aquele cheiro de cerveja. Manguaça pura. Aí teve um dia que eles beberam tanto e foram pro culto. Eu não bebia mais nessa época, mas foi pro culto. E aí o pastor, ele cantava, aí nós ficamos todos sentados assim, o pastor acabou de cantar, foi lá e ficou na frente deles, mas ele estava inalando. Nossa. Uísque, sabe? A coisa tava feia. Misturou tudo, virou aquela coisa de doido, né? E aí eles ficaram muito envergonhados. Eles perceberam? Ficaram com muita vergonha. Aí, a hora que eles saíram do culto, o pastor tava na porta da igreja, foi lá e abraçou um por um. Aquele cheiro, né? Nossa. Só Deus na causa, né? Cevada pura. E depois, aí esse culto foi o culto da vergonha, né? Que eles ficaram todos envergonhados, os 3. Aí, na quarta-feira, teve um culto do lado da igreja presbiteriana. Teve uma cruzada evangelística com o pastor Idecásio Takayama. E foi um culto, assim, foi maravilhoso. Até hoje eu lembro da mensagem que foi pregada. Takayama. E aquela cantora Keila Miranda, foi no tema de cantar aquele hino, tem anjo voando neste lugar. E foi, nossa, era manto. Nossa, e foi tremendo. Chega a perder a consciência. E o pastor Idecásio também pregou a mensagem assim sobre João Batista, quando Jesus está vindo para ser batizado, e ele pregava de um jeito assim que parecia que Jesus estava vindo no meio da multidão, sabe? Foi uma glória tão grande, misturado com aqueles hinos cantando sobre anjo e glória de Deus, que virou uma glória. Sei que daí, a hora que ele fez o apelo, aí eu já tinha aceitado Jesus na casa da minha irmã. Isso, já tinha sido convertida. Já. Porque um dia na casa da minha irmã, lá nessas vezes que eu posava na casa dela, ela falou pra mim que pra mim ir pro céu eu tinha que aceitar Jesus. Aí eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu falei, meu Deus, que besteira que eu fiz.
que eu fui fazer? A hora que o Caetano souber que eu aceitei Jesus, que agora eu pensei assim, agora eu já fiz a besteira. Já foi, não tem como voltar. Não tem mais como voltar atrás. Então, ainda bem que eu pensei que eu não tinha mais como voltar atrás. Ainda bem, né? Hoje em dia era perigoso. E foi a melhor besteira da sua vida. Aí depois, porque assim, depois que você vai entendendo, né? Hoje, ainda bem que Jesus me aceitou, né? Sim. E aí... Ele que aceita a gente, né? Ele que aceita, perdoa, porque... E aí foi, daí nesse culto, o Caetano aceitou Jesus e o Caetano bebia. Então, o dia que ele aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, eu fiquei 1 ano. Eu ia para boteco e ia para igreja. Eu só parei mesmo de beber quando eu engravidei. Ah, entendi. Olha, a Alessandra. Viu, Lê? Você foi bem assim na vida. Alessandra Pelo menos alguma coisa ela fez. Aí só que foi bom, porque daí, pelo menos, não fiquei muito radical. Eu consegui ir levando e pregando pra ele. Mas eu bebia e pregava pra todo mundo. Até eu tenho umas amigas que até hoje nós somos amigas desse tempo. E elas estão bebendo. Elas estão bebendo ainda. Até hoje. Mas a gente é amigo. E elas falam pra mim assim, nossa, Mara, eu lembro quando você ficava bêbado, a gente ia às vezes lá pro Grêmio, e eu enchia o caneco e começava a pregar pra todo mundo. Olha só. Pensa pregador de fogo, né? De fogo. Olha o trocadinho. Pegou? A pregadora de fogo. Ai. Daí foi. Aí o Caetano não. O Caetano, o dia que ele se converteu, ele nunca mais bebeu. Nunca mais. Deus fez uma obra assim, uma libertação instantânea. Você vê, né? Ele era radical. Como tem... o processo de conversão é diferente pra cada um, né? Tem gente que tem um processo, tem gente que ali já era, nunca mais, né? E a gente começou assim, depois a gente ele parou, nunca mais bebeu, só que daí a gente ia pro mercado e falava, vamos levar uma cervejinha sem álcool? Vamos. E como ele levar uma cervejinha sem álcool. Aí um dia nós fomos lá no Carrefour, ele chama um carrinho de cervejinha sem álcool, e ele era assim, Deus falava com ele. Ah, entendi. Ele tinha muita intimidade com Deus, ele tem um homem, nós pensamos num homem de Deus. Tinha visão aberta. Tava no meio do corredor assim, ele parou o carrinho. Vou ter que devolver essa cerveja. Falei, por quê, Caetano? É sem álcool. Deus falou pra mim que se eu tô precisando tomar cerveja sem álcool, porque eu não tô liberto ainda. E eu tô liberto. Tá, obediente. Assim, ele era muito obediente. Então, Deus falou, tá falado. Então, foi assim. Aí, então, a partir do momento que ele se converteu, ele se entregou mesmo totalmente pra Deus. E nunca mais. Nunca mais. Era muito ativo nas coisas de Deus, na igreja. Deus usava muito ele. E vocês estavam na presbiteriana? Não, daí... Foi ele se converteu na Assembleia de Deus. Ah, na Assembleia já. Porque o Takayama que pregou. A cruzada foi da Assembleia. Foi da Assembleia, do lado da igreja presbiteriana. Aí como ele viu, aí ele falou, eu quero esse fogo. Entendi. Só que daí nós ficamos. Aí a minha irmã, Deus já tinha falado pra ela que era pra ela... Que Deus tinha uma obra. Não, né? Lógico, né? A presbiteriana, a Assembleia de Deus, cada um tem seus costumes. E Deus tem chamado diferente na vida de cada um. Mas eu amo a igreja presbiteriana. Nossa, eu tenho... Seu genro, né? Meu genro é presbiteriano, Weslão. Eles falaram pra falar o nome dele. Alessandro Weslão, um abraço. Um abraço, Weslão. É verdade, ficou falando só da Alessandra, não falou do esposo, né? Não, entendeu? Gente quase boa, gente fina, aquele menino. Quase boa. Tirando que tá ruim, ele é bom. Tirando que é genro, né? Não, então era Assembleia, mas era Assembleia do Maria Cecília já. Daí nós fomos, só que a gente ficou mais uns tempinhos ali na presbiteriana e aí nós fomos pro Maria Cecília. Entendi. E aí isso foi em abril, que ele se converteu em abril. Maria Cecília era uma casinha. Não era uma igreja. Sim, antigamente, a construção da igreja, depois nós fizemos com pizza, né? Tudo acaba em pizza, nós fizemos... Começou em pizza e terminou em pizza, aquela igreja. E aí nós fomos para a Assembleia de Deus... Ele se converteu em abril, que foi na Páscoa, né? De quanto? De 90? Ai, 90 e... Você tava grávida da Lê? 96. A Lê nasceu em 96, né? Então deve ser. 96, ela nasceu em maio. O Caetano se converteu, aceitou Jesus. Eu tava nos últimos meses de gravidez em abril e ela nasceu em maio. Então é 96, né? E aí nós somos batizados dia 8 de dezembro, aqui na Central. Juntos? Todo mundo junto. Olha só, que massa. Foi uma benção. Aí um dia, antes de ir para a Assembleia de Deus, nós fizemos... um outro pastor, a gente saiu da presbiteriana e começou um pastor dar aula pra gente, ensinar a gente. E levou a gente para orar no monte. E aí Jesus batizou nós tudo com o Espírito Santo no mesmo dia. Olha só. Foi maravilhoso. Família, negócio. Tudo família. Quem que tava? Você, o Caetano? A Salete, o Flávio, a Odete e o Paulo. Paulinho. Olha.
Os irmãos tudo. Só o Flávio que não foi batizado nesse dia. Ah, entendi. Depois ele foi. Ele foi bem depois, né? Foi bem depois. Mas foi todo mundo batizado com o Espírito Santo no morro, no monte. Foi uma benção. Pouco fogo, né? Agora tava de fogo mesmo. Aí foi outro fogo. Do Espírito, aí foi fogo do céu, aí foi fogo bom.